E então nós temos demonstrado agora de forma mais clara a estrutura da tentação. E a tentação, ela começa, meus irmãos, como hoje nós temos ao nosso redor, de forma sutil, de forma de pequeninas coisas pequeninas que às vezes nós nem sequer percebemos. Lendo novamente o versículo 1, agora o versículo todo diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Podemos observar aqui a sutileza da serpente, ou a sutileza do tentador, a sutileza de Satanás. Ele dá um certo tom de dúvida à palavra de Deus. Olha, como se ele dissesse assim: olha, eu estava ouvindo a conversa quando Deus deu a ordem, mas eu não sei se eu não prestei muita atenção, não entendi direito. É verdade, foi assim que Deus disse, vocês não podem comer de nenhuma das árvores. É verdade que é tão dura assim a ordem de Deus? Ele vai de forma sutil, mas ao mesmo tempo o tentador aqui, ele coloca a palavra de Deus, ou a lei de Deus, como uma fonte de opressão à humanidade, como uma fonte de opressão ao homem. É como se ele dissesse assim: o Senhor Deus plantou tantas árvores, e vocês não podem comer nenhuma delas, de nenhum fruto dessas árvores. Foi isso mesmo que Deus fez? É assim, sagaz, sutil, mas Gênesis 2,16 demonstra a ordem de forma perfeita e completa. O Senhor Deus diz: de toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore do jardim comerás livremente, exceto uma. E então ele continua a sua ordem, que vamos trabalhar melhor. Mas além disso, além dessa armadilha sutil, nós vemos aqui Eva caindo na armadilha. Ela começa aqui a cair no conto do vigário. Primeiro ponto que ela faz é exagerar a ordem de Deus na sua resposta. E depois ela abranda a pena dada pelo Senhor. Os versos 2 e 3 dizem o seguinte: respondeu-lhe a mulher. Satanás, de forma sutil, sagaz, ele lança a sua armadilha. E então a mulher responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Até aqui está bom, até aqui está certo. E então ela diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ao dar abertura para a conversa da serpente, Eva demonstra que está caindo num processo de engano aqui. Ela de fato está sendo enganada por Satanás ali, porque nós vimos que a ordem do Senhor não é essa, não envolve o toque, envolve o comer. Gênesis 2,17 diz, primeiro 16 que já lemos: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Meus irmãos, eles tinham que zelar pelo jardim, eles tinham que podar as árvores, cuidar dos frutos que caíam, cuidar de toda a manutenção. Então certamente aquela árvore também estava no meio da manutenção no jardim. Todo o trabalho de Adão ali na manutenção do jardim também envolveria com certeza aquela árvore. Então não era o toque, mas era obedecer a Deus quanto à comida, quanto a não se alimentar do fruto daquela árvore. Haveria de zelar de alguma forma por ela, sim, mas não poderia tocar, não poderia comê-la. Mas além disso, Eva não só aumenta, ela insere algo na ordem do Senhor, mas além disso ela reduz a intensidade da pena. Isso no português às vezes não fica tão claro, e nós não conseguimos compreender com exatidão. Mas no original, Gênesis 2,17 diz o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comeres, morrendo, morrerás. Há uma repetição da palavra morte, ou do termo morte, para demonstrar que é algo judicial, que é algo penal do que o Senhor está fazendo. Na verdade, o Senhor Deus está demonstrando que é algo cabal. Aqui em português fica um certamente morrerás, que dá assim em algum sentido a ideia, mas no original é justamente isso: morrendo você vai morrer. Deus está dizendo como juiz, ele decreta a morte para quem come do fruto daquela árvore. Mas na sua resposta, Eva, ela retira, ela abranda isso. Na sua resposta aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 3, ela não repete morrendo morrerás, mas ela diz para que não morrais. Ela retira uma desses termos de morte aqui. Então ela abranda, ela retira o peso dado pelo Senhor Deus.
Então, a mulher cai na armadilha, porque ela exagera a ordem de Deus e abranda a pena dada por Deus. E então, a serpente é mais direta agora. Ela, de fato, perverte a palavra do Senhor. Ela começa de forma sutil. Eva e Adão, e nós vamos ver melhor o papel de Adão aqui, vão caindo em todo aquele discurso, como que a serpente, percebendo isso, ela vai e arremata. E, de fato, ela transforma tudo aquilo que o Senhor Deus tinha falado, perverte tudo aquilo que o Senhor Deus tinha falado. Versículo 4 diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E é interessante observar que, novamente no original, no português não fica tão claro, mas no original, a serpente aqui, ao contrário de Eva, ela usa a duplicidade do termo morte. Então a serpente, ela diz: é certo que não morrendo não morrerás. O que é que a serpente, o que é que Satanás está fazendo aqui? A minha palavra tem o mesmo peso da palavra de Deus. Se Deus disse para você: morrendo você vai morrer, eu digo para você: não morrendo você não vai morrer. Meus irmãos, é o que Satanás faz hoje por meio dos seus emissários, tantos aqueles que estão nos púlpitos de várias seitas, daqueles que se dizem igrejas ou até mesmo de igrejas, que dizem que a sua palavra tem tanto peso quanto a palavra de Deus, e pervertem a palavra de Deus. A palavra de Deus diz uma coisa, eles dizem outra, mas dizendo que Deus os revelou, seja em sonho, seja em alguma epifania, seja em um momento que subiram num monte, seja o que for. O ponto é que há muitos hoje que querem dizer que a sua palavra tem peso de palavra de Deus, e dizem: se Deus fala isso, eu digo o contrário, e a minha palavra tem poder. Há aqueles que dizem isso. Literalmente, a serpente, ela perverte completamente a palavra de Deus e dá a mesma intensidade da sua palavra à palavra de Deus, como se ela dissesse: a minha palavra tem o mesmo peso da palavra de Deus. E então Satanás continua no verso 5: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, ou seja, daquele fruto, do dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A acusação de Satanás aqui, meus irmãos, é que Deus estava negando ao homem a possibilidade de se tornar divino. Esse é o ponto. Satanás está oferecendo para Adão e Eva aqui serem deuses, deuses sobre si mesmos, deuses sobre a sua própria vida. E ele está dizendo aqui para Adão e Eva: olha, Deus, ele disse para vocês não comerem desse fruto. Sabe por quê? Porque vocês vão ser como ele. E ele tem medo disso, ele não quer que isso aconteça. Ele tem medo que a sua autoridade seja diminuída, porque vocês também vão ser como ele. A oferta de Satanás aqui nesse diálogo, ela despreza a palavra de Deus. E por desprezar a palavra de Deus, ela despreza o próprio Deus. Adão e Eva queriam ser como Deus, por isso que eles caem aqui. Como afirma um comentarista, o amor de Deus é apresentado como uma inveja de Deus. O serviço a Deus é apresentado como opressão, como algo penoso demais. E o mergulho suicida no pecado é mostrado como um salto para a vida. Perceba como a palavra de Satanás, ela inverte tudo aquilo que é dado pelo Senhor. E é isso que ele faz em toda a história da humanidade, pervertendo a palavra do Senhor, perseguindo a igreja do Senhor, lutando contra os santos que vivem nesse mundo, lutando inclusive contra o próprio Cristo. E meus irmãos, já aplicando para nós o texto, nós vemos aqui a mesma estratégia utilizada hoje. Satanás, e não propriamente ele, vem ao seu ouvido, mas por meio dos seus emissários, falsos profetas, coaches, tantos aqueles que dizem ter o conhecimento verdadeiro para então resolver os problemas da sua vida. Eles chegam de forma sutil, eles lançam pequenas sugestões que às vezes são travestidas de a solução para você se tornar um grande milionário, um grande empresário, a solução para você ser alguém vitorioso na sua vida. E eles vêm com pequenas sutilezas, chegam ao ponto de dizer: Deus não é soberano, porque se ele fosse soberano, você teria a melhor casa e o melhor carro. Esse é o tipo de coisa que coaches por aí dizem. E então, tantos aqueles que estão nos púlpitos utilizam-se dessas mesmas artimanhas. Satanás aqui, ele lança pequenas sugestões, coisas aparentemente sem importância, e ele lança isso em nós, até que mergulhemos no mar escuro do pecado,
pensando que estamos alcançando liberdade. Nós às vezes ouvimos essas sutilezas e vamos caindo nesse conto, e então nós, quando percebemos, estamos mergulhados no pecado. E as tentações, elas começam muitas vezes com coisas pequenas, meus irmãos. Só uma olhadinha, olhar não tira pedaço. Só uma mentirinha, isso vai me ajudar aqui e ali, seja mentindo para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais, mentindo para o chefe, mentindo para o empregado, mentindo aqui na igreja, só uma mentirinha para me beneficiar aqui e ali. Às vezes, só uma piadinha ali com conotação sexual, para que as pessoas me vejam como alguém mais alegre, mais divertido lá no trabalho, entre os amigos. Só um palavrão aqui e ali. Queridos, de forma sutil, tantas e tantas vezes, nós vamos sendo enredados pelo pecado, e quando nós percebemos, nós estamos presos pelas suas garras. E meus irmãos, não são garras quaisquer, são garras como daquele predador que tem as suas garras compridas e que entram na carne da sua presa, de forma que a presa ela não consegue sair, se debate, não consegue sair. De forma sutil, nós vamos cedendo e cedendo, uma olhadinha, uma mensagenzinha, coisas pequeninas. Mas além disso, ainda aplicando para nós o texto, perceba que Satanás e o mundo, esse sistema pecaminoso ao nosso redor, nos prometem liberdade por meio do pecado. O mundo, ele promete para você liberdade. O discurso daqueles que estão na mídia, por exemplo, nos filmes, em tantos livros, nos jornais por aí, no YouTube, os influenciadores, nas redes sociais, eles têm um discurso de liberdade sexual. E na verdade as pessoas são presas, são escravas da libertinagem sexual, mas eles vendem uma liberdade sexual, uma liberdade moral, você faz o que você quiser, não existem verdades, não existem normas, uma liberdade social ou ainda existencial, você é quem você quiser. E então eles oferecem uma suposta liberdade, que na verdade é uma grande prisão. E tantos desses que vendem por aí esse tipo de coisa, depois nós vemos uma notícia aqui e outra ali, porque também é abafado pela mídia, mas que se suicidam, que entram em profunda depressão, que se tornam escravos de drogas, do alcoolismo. Por quê? Porque na verdade a liberdade que eles oferecem é uma prisão tão grande, que eles não conseguem viver daquele jeito. É assim, queridos, de forma sutil, o mundo, Satanás, e aqueles que estão junto dele vão oferecendo para nós várias armadilhas, e nós vamos caindo nesses discursos e ficando presos. E é como se estivéssemos com os pés e mãos acorrentados, como se estivéssemos amordaçados, presos sem saída, sem ter como pedir socorro. E o socorro só vem por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. É Ele quem nos liberta da escravidão do pecado. Por isso que a palavra de Deus, ela é honesta conosco. Ela escancara quem nós somos diante de nós. Ela diz que nós éramos escravos do pecado, nós não éramos amigos, parceiros, não éramos irmãos, éramos escravos, sujeitos às ordens do pecado. Mas Cristo, Ele vem e nos liberta. Nós não somos mais escravos do pecado, agora nós temos a honra de ser escravos de Cristo Jesus. Uma escravidão que nos liberta da nossa própria natureza pecaminosa e nos liberta do pecado, da escravidão do pecado. Mas continuando, meus irmãos, na exposição do texto, nós temos o verso 6. E aqui a queda ela é consumada, ela é propriamente dita, ela acontece propriamente dita. O verso 6 diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O texto começa dizendo que vendo a mulher, e essa palavra, esse verbo aqui, ele dá um sentido de análise, de pesar os prós e os contras. Ela está examinando, ela está verificando, ela está observando. Ela recebe aquelas informações, ela olha para aquele fruto daquela árvore, e então ela começa a pensar a respeito. E depois disso ela toma a atitude. Ela decide tomar e comer, e dar ao seu marido que estava com ela. A estrutura da queda, ela, na verdade, João, o apóstolo João, na sua primeira carta, e eu peço que você abra sua Bíblia lá, 1 João, capítulo 2, verso 16, ele fala sobre uma estrutura do pecado, que, na verdade, é a mesma estrutura que aparece aqui no verso 6.
1 João 2,16. Nós vamos tentar fazer uma junção daquilo que está em Gênesis 3,6 com aquilo que temos em 1 João 2,16, para que essa estrutura fique mais clara em nossa mente. 1 João 2,16 diz o seguinte: porque tudo que há no mundo, a concupiscência, ou seja, a cobiça da carne, a concupiscência, ou ainda a cobiça dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E há aqui 3 aspectos: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E esses 3 pontos, eles estão aqui nesse versículo de Gênesis capítulo 3. Primeira coisa que nós observamos, que o texto diz que Eva, ela pensa, ela vê a árvore e diz que a árvore era boa para se comer. E aqui, meus irmãos, nós temos a concupiscência da carne. A concupiscência da carne se refere, em geral, aos desejos e impulsos ilícitos do coração humano. Ela observa aquele fruto, tendo recebido aquelas mentiras de Satanás, então ela começa a desejar aquele fruto. Ela começa de forma ilícita em seu coração a alimentar o impulso de ir lá e pegá-lo, e comê-lo, e dá-lo, entregá-lo ao seu marido. Eva, como por assim dizer, ela foca apenas naquela árvore, como o pecado, a cobiça da carne, ela faz conosco muitas vezes. Nós temos várias coisas lícitas, mas então nós focamos naquilo que é ilícito por causa da nossa cobiça. Parece que nada mais presta, somente aquilo que nós desejamos de forma ilícita. Nós temos uma infinidade de árvores naquele jardim, belas, com frutos dos mais gostosos que você possa imaginar. Pense na fruta que você mais gosta de comer. Agora multiplique por 10, por 20. Nós estamos no Éden, no jardim de Deus, num mundo sem pecado. Certamente aqueles frutos eram muito mais gostosos do que a melancia que nós comemos hoje, do que a manga, a maçã e assim por diante. Então pense no fruto mais gostoso. Eva, ela despreza tudo aquilo. Para ela, naquele momento, só o que interessava era o fruto daquela árvore, que lhe daria o poder, por assim dizer, enganoso, de ser igual a Deus. Como se nenhuma árvore mais prestasse, ela deseja somente o fruto daquela árvore. E então nós temos aqui a concupiscência da carne. Mas nós também temos a concupiscência dos olhos. Aquela árvore, ela é agradável aos olhos. O texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, mas além disso ela é agradável aos olhos. E aqui o termo agradável no original é uma ânsia, ou um desejo, um anseio do coração. Ele também pode significar cobiça, um apetite pecaminoso, concupiscência, que é o termo do Novo Testamento, um objeto de desejo. Então ela era um objeto de desejo diante dos seus olhos. Ela olhou com concupiscência para aquele fruto. E o pastor Augusto de Nicodemos, comentando sobre a concupiscência dos olhos, e aplicando inclusive a Eva aqui no contexto de Gênesis 3, ele diz o seguinte: a concupiscência dos olhos é a vontade de contemplar aquilo que agrada aos olhos, mesmo que seja proibido. Eva se deixou levar pela concupiscência que entrou em seu coração pelos olhos. Ela desejou aquele fruto, e ela olhou para aquele fruto e alimentou cada vez mais o desejo. E isso culmina no terceiro ponto, que vai se ligar aqui à soberba da vida. A árvore era desejável para dar entendimento. E é interessante que o termo desejável no original, ele vai também significar cobiçar. Ele vai significar sentir atração por algo. Ela olhou aquilo e se sentiu atraída, eu quero. E por que isso está ligado à soberba da vida? Porque ela queria ser como Deus. Adão e Eva, olhando para aquele fruto, eles queriam ser como Deus. Podemos dizer o seguinte: Eva, ela cobiçou o fruto daquela árvore em seu coração, cobiçou com seus olhos, e então alimentou o desejo cada vez mais, até que de forma soberba e orgulhosa, desejando ser igual a Deus, ela tomou daquele fruto e comeu. É um resumo daquilo que acontece nesse verso 6. E então, de fato, ela toma a atitude, ela toma do fruto e come. E aqui o pecado ele é consumado, meus irmãos. E uma vez consumado o pecado, Eva dá ao seu marido. E é preciso explicar algo aqui, esse é um momento conveniente. O verso 6, em língua portuguesa,
tem um termo no original que quase nenhuma das versões bíblicas traduz. Eu busquei algumas versões e só achei em língua portuguesa uma, que é a versão nova, a versão transformadora. Aqui no verso 6, quando diz o seguinte: tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. Tem um termo no original que vai significar com ela. E ele comeu. Tem duas palavrinhas ali que vão demonstrar que Adão estava com Eva o tempo todo. Porque às vezes a nossa impressão aqui é que Eva estava ali conversando com aquela serpente e Adão, tadinho, estava lá do outro lado do jardim, trabalhando, cuidando dos seus afazeres, e Eva estava ali naquela conversa com a serpente, conversa com Satanás. Mas na verdade o texto ele diz para nós, ele nos demonstra que Adão estava com ela. Nós não sabemos exatamente se ele estava bem próximo, tipo ao lado dela ali, interagindo também, ou se era um com ela um pouquinho mais afastado, mas o ponto é que Adão estava vendo tudo, estava ciente de tudo que estava acontecendo. Ele estava ali, ele estava com ela. Algumas versões em inglês e em espanhol têm esse termo traduzido, mas em português, infelizmente, a maioria das tradutores acabam excluindo esse termo de que Adão estava com ela. E aqui, meus irmãos, nós temos uma exortação aos homens. Queridos, Adão estava com a sua esposa ali, mas ele deixou que ela dominasse a situação, que ela tomasse as decisões e as atitudes, e que ela fosse alvo do engano de Eva. Que terrível! E nós vimos aonde isso leva. Isso leva à queda da humanidade. E meus irmãos, é assim que o pecado funciona. Já aplicando para nós o texto, Tiago capítulo 1, versos 14 e 15 dizem o seguinte: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, a mesma palavra utilizada por João, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aqui a ilustração é justamente essa, por Tiago. É como que num relacionamento, e então a pessoa ela se relaciona com o pecado ele engravida daquela pessoa, e ele dá à luz. Na verdade, a cobiça engravida daquela pessoa e ela dá à luz ao pecado. E uma vez que aquele pecadinho nasce, ele é consumado e ele gera a morte. O pecado gera a morte. Nós vimos isso porque nós morremos ali no Éden. Por isso, meus irmãos, pecado não é brincadeira. Nós somos ainda pecadores. Todavia, nós devemos lutar contra o pecado dia após dia, noite após noite, semana após semana, rogando que o Senhor Deus nos capacite por meio do seu Espírito, nos dê forças. E por isso que é importante nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor. O Senhor Jesus ensina isso na oração, a oração chamada a oração do Pai Nosso. Nós temos esse momento no culto, nós temos esse momento inclusive na Santa Ceia, um momento que nós devemos nos examinar, porque é importante nós sabermos que precisamos confessar o nosso pecado ao Senhor. E João fala, aquele que diz que não tem pecado, está errado, está enganado, já está pecando, porque todos nós pecamos, e o pecado ele gera a morte. A única coisa que ele vai produzir em nós é morte, como diz inclusive Romanos 6:23. Então não é brincadeira, nós não devemos ficar flertando com a tentação e flertando com o pecado, queridos. Às vezes nós mesmos nos lançamos em tentação, nós mesmos servimos como tentadores de nós mesmos, pelo celular, pelo computador, pelas conversas, pelas mensagens, por ligações, em tantas atitudes nossas. Nós mesmos servimos de tentadores a nós, e ficamos como que brincando com o pecado, e aí depois caímos, e então nós ficamos, cair de novo em pecado. Mas amados irmãos, pecado não é brincadeira, devemos lutar com todas as forças contra ele. Mas o texto continua, e então nós vemos os primeiros frutos da queda. O verso 7 vai dizer o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus. Vamos até aqui, a leitura. A primeira coisa, a primeira consequência é que Adão e Eva percebem que estavam nus. Meus irmãos, há uma quebra no relacionamento do casal. Gênesis 2 diz que eles não se envergonhavam um do outro, eles estavam nus e não tinha pecado, então não tinha vergonha, não tinha nenhum olhar impuro, não tinha motivo nenhum para ter vestimenta naquele primeiro momento. Quando entra o pecado, eles se envergonham um do outro, e eles sentem a necessidade de produzir ali uma vestimenta improvisada, que depois o Senhor resolve o problema de fato. Mas o ponto é que aquele relacionamento, que era um relacionamento pacífico,
um relacionamento amoroso, um relacionamento harmonioso, sem pecados. Imagine viver um relacionamento de casado sem pecado, sem você ofender a sua esposa, sem a sua esposa ofender a você, a esposa ofender o marido ofendendo a esposa, pecando um contra o outro. Imagine uma relação dessa forma. Essa era a relação de Adão e Eva, até aquele momento em que o seu relacionamento ele é quebrado. Não havia razão para terem vergonha um do outro, mas o pecado ele provoca uma deturpação no relacionamento deles e uma deturpação nos relacionamentos sociais. Nós temos relacionamentos que são deturpados pelo pecado. Pais e filhos têm dificuldades nos seus relacionamentos, e a origem está aqui em Gênesis 3. Irmãos têm dificuldades em seus relacionamentos, e a origem está aqui em Gênesis 3. Você tem dificuldade no relacionamento com os irmãos aqui da igreja, às vezes com o pastor, com o presbítero, com o diácono, com alguém que está liderando a sociedade interna, e você diverge daquela pessoa, e então, por motivos pecaminosos, até nós entramos em confusões, em desavenças, em inimizades. Tudo isso é deturpação dos relacionamentos uns com os outros, que foram produzidos como resultado da queda. Os nossos relacionamentos uns com os outros, são deturpados, quebrados pelo pecado. Por isso que o Senhor Deus, Ele diz que o segundo grande mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O relacionamento restabelecido com o Senhor Deus. E depois amar ao próximo como a nós mesmos. Restabelecendo o relacionamento uns com os outros, por meio do amor. E meus irmãos, aplicando o texto para nós, a consequência disso é clara hoje na sociedade. Os nossos relacionamentos são deturpados pelo pecado. Por isso que nós temos tantos casamentos que são desfeitos. Por isso que nós temos tantos pais com dificuldade de se relacionar com seus filhos. Por isso que nós temos tantos irmãos que às vezes passam anos, décadas sem se falar. Por isso que às vezes nós temos irmãos aqui na igreja que enquanto o outro senta de um lado, o outro tem que sentar do outro lado, porque se chegar perto dá choque. Irmãos, tudo isso é fruto do nosso pecado. Porém, esses relacionamentos podem ser redimidos em Cristo Jesus. Na verdade, eles são redimidos em Cristo Jesus. Se você tem algum problema de relacionamento com alguém, querido, seja um familiar seu, seja um amigo, seja um irmão aqui da igreja, busque reconciliação em Cristo Jesus, porque em Cristo isso é produzido. Se depender de você mesmo, a inimizade vai continuar. Se depender de mim, meus irmãos, eu não seria amigo de ninguém, nem mesmo da minha esposa, talvez. Mas em Cristo Jesus, capacitado pelo seu Santo Espírito, nós podemos ter os nossos relacionamentos refeitos. Mas além disso, eles tentaram encobrir o seu pecado. Gênesis 3, o verso 7, ele continua demonstrando isso. Percebendo que estavam nus, o que eles fizeram? Eles coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao invés de confessar o pecado, ao invés de correr aos pés do Senhor e dizer: Senhor, nos perdoa, Senhor, nós pecamos contra o Senhor, a reação imediata deles é tentar encobrir o pecado, esconder o pecado, fazer cintas de folhas para si, inclusive uma forma de encobrir que é ineficaz, que é tosca, que é tola, porque eles vão pegar folhas para encobrir a sua nudez. As folhas logo vão secar, as folhas logo vão ser ineficazes para encobrir o seu pecado. Por quê? Encobrir o pecado às vezes dá certo por pouquíssimo tempo, mas logo ele é escancarado diante de nós, diante dos outros, diante daquele que é todo poderoso e conhece todas as coisas. O pecado, ele não deve ser encoberto. A nossa reação natural, já aplicando para nós o texto novamente, a nossa reação natural é justamente buscar encobrir o nosso pecado, meus irmãos. Mas nós precisamos buscar confessar o pecado, não tentar encobri-lo, não tentar escondê-lo, não tentar agir na esperança de que ninguém descubra. Não tinha ninguém vendo, não tem nenhuma prova, eu estava sozinho, só eu e aquela pessoa, ou eu sozinho no meu quarto, ou somente eu na minha mente, ninguém vai saber. Meus irmãos, confessemos o nosso pecado. Somente por meio da ação do Espírito Santo somos movidos a confessar os nossos pecados, aquele que é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Naturalmente nós temos a intenção de encobrir, mas em Cristo a nossa intenção deve ser confessar o nosso pecado. Mas além de tentar encobrir o pecado, eles tentaram fugir e se esconder do Senhor Deus. Os versos 8 a 10 demonstram o seguinte, dizem o seguinte:
quando ouviram a voz do Senhor de Yahvé Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Eles tentam encobrir e esconder o seu pecado, mas ao mesmo tempo, logo em seguida, quando eles ouvem que o Senhor está chegando ali no jardim para aquele momento especial do dia, em que eles teriam um relacionamento próximo com o Senhor Deus, a reação imediata é se esconder no meio das árvores. A reação deles é fugir da presença de Deus. E é isso que o pecado gera em nós, queridos. Ele nos afasta do Senhor. Nós não queremos estar na presença de Deus. Nós não queremos ter um relacionamento com o Senhor. Por isso que quanto mais pecado nós temos, menos nós lemos as Escrituras, porque elas nos confrontam contra o nosso pecado. Menos nós oramos ao Senhor, oração pessoal, só você e Deus. Meus irmãos, quem está vivendo uma vida no pecado e com o seu coração duro, não ora sozinho em casa. Ora talvez ali no momento de agradecer pelo alimento, ora aqui na igreja, uma oração pública, mas a oração pessoal com o Senhor. Quem está vivendo uma vida em pecados, se é que existe, mas é muito raro que isso aconteça. Acontece geralmente quando aquela pessoa tem o seu coração quebrantado para confessar o seu pecado ao Senhor. O ponto é que quando nós estamos em pecado, a nossa reação natural e pecaminosa é nos afastar e nos desviar da presença de Deus. E por isso que muita gente age como se Deus nem sequer existisse. Porque para essas pessoas, de alguma forma, é mais fácil agir como se Deus não existisse. Porque se Deus existe, e Ele existe, Ele haverá de julgar vivos e mortos. E no julgamento, essas pessoas sabem que serão condenadas. Então, eles preferem, para uma forma de como que se consolar, agir como se Deus não existisse. E é isso que o pecado vai causar na minha e na sua vida: afastamento do Senhor. Essa é a reação natural, ou esse é o efeito natural. Mas além disso, os versos 12 e 13 demonstram que eles tentam desviar a culpa. Eles tentam jogar a culpa um para o outro. Os versos 12 e 13 dizem o seguinte: então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore, me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Ao ser indagado por Deus, Adão ele joga a culpa na mulher. E a mulher, ao ser questionada pelo Senhor, ela joga a culpa na serpente. Um joga para o outro, que joga para o outro, que joga para a serpente. E a serpente ali fica na dela, e o Senhor Deus depois, a partir do verso 14, vai tratar com cada um deles. E nós vamos ver isso no próximo domingo, com a graça do Senhor. Mas o ponto é que, em última instância aqui, queridos, Adão e Eva estão colocando a culpa em Deus. Adão diz assim: a mulher que você me deu, que o Senhor me deu, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor me deu uma mulher, ela foi e me enganou. A culpa é sua, Senhor. Se o Senhor não tivesse me dado Eva, se o Senhor tivesse me dado uma mulher melhor, eu não teria pecado. E Eva joga a culpa na serpente, joga a culpa em Satanás. E a serpente é a criação do Senhor. Ela diz: olha, se o Senhor não tivesse criado a serpente, ela não teria me enganado. Em última instância, ambos culpam ao Senhor Deus. E queridos, novamente aplicando para nós o texto, vejamos como isso está tão presente na sociedade hoje. Parece que ninguém mais é culpado de nada. Ninguém mais é culpado de nada. Um ladrão, por exemplo, ele na verdade é vítima da sociedade. Os outros que têm um celular, que têm dinheiro na carteira, eles que são os culpados. O ladrão ele é vítima social. E então ele não tem culpa de nada. Há uma lógica no assalto, como dizem por aí. Queridos, parece que as pessoas, até mesmo dentro da igreja, não são mais culpadas de nada. Isso não é só lá fora. Isso não é só nos pensamentos filosóficos anticristãos. Mas às vezes dentro da igreja, sem perceber, nós aderimos a esse tipo de conceito, a esse tipo de princípio e aplicamos no nosso dia a dia. Por exemplo, a criança ela tem um mau comportamento. Ah, mas é assim mesmo, é criança, tadinho. E às vezes os pais, por causa desse tipo de pensamento, não utilizam-se da vara da disciplina, conforme a instrução bíblica, com amor, inclusive às vezes com dor no seu próprio coração, mas disciplinando o seu filho. Mas então a criança, ela é indisciplinada, ela tem maus comportamentos.
Mas é assim mesmo. O adolescente, por exemplo, ele é desafiador, ele é desrespeitoso com os pais. Às vezes ele acha que entende mais que os pais, porque os pais muitas vezes são semiletrados, foram até ali no máximo ensino médio, eles já estão pensando em faculdade, em concurso público, e então são tomados de uma pretensa arrogância, mas eles só estão passando por uma fase. Adolescente é assim mesmo, sabe, aquela faixa etária da adolescência, nossa, é terrível. Meus irmãos, isso é muito mais discurso do que de fato a realidade. Nós vamos justificando os pecados das nossas crianças, os pecados dos nossos adolescentes, porque é assim mesmo, porque é a fase, porque é a transição, são os hormônios, é o crescimento. O jovem, por exemplo, ele não quer compromisso com o Senhor Deus, ele não quer participar dos eventos da sociedade interna, ele não quer vir para o culto ao Senhor, ele não quer se comprometer com a palavra de Deus. Mas então aqueles que dizem, não, ele só quer aproveitar a vida, é uma fase, ele está crescendo, é maior de idade agora que ele está começando o seu primeiro emprego, está começando a universidade, são as mais influências ao seu redor. O coração daquele jovem é pecaminoso, está enredado pelo pecado, mas a culpa é do professor, da universidade, todos têm suas parcelas de culpas, não é isso que eu estou dizendo. Mas aquela pessoa, aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente, por nós, tantas vezes são tratados como vítimas da fase, da idade, do hormônio, dos desejos de conhecer coisas novas, de ter novas experiências, seja o que for. O marido, por exemplo, ele coloca a culpa na sua esposa. Se a minha esposa não tivesse esse tipo de temperamento, eu conseguiria pastoreá-la melhor. Se ela não fosse assim tão cheia de si, ou então tão forte, ou então tão brava, eu conseguiria lidar melhor com ela. Se a minha esposa fosse um pouquinho mais quietinha, seria mais fácil pastoreá-la. E então o marido vai sempre colocando na esposa, na conta dela, a sua responsabilidade de não estar pastoreando devidamente. Ou ainda a esposa, ela vai colocando a culpa dos seus erros nos maridos. Se meu marido fosse assim, fosse daquele jeito, se ele fosse melhor nisso, melhor naquilo, e então vai colocando na conta dele o seu pecado e o seu erro de não se deixar ser pastoreada, de resistir ao pastoreio do marido, de tentar dominar o seu lar. E então um joga a culpa por outros. Os pais colocam a culpa nos seus filhos. Se meu filho não tivesse em tal idade, se meu filho fosse isso, fosse aquilo, se eu tivesse feito tal coisa lá no passado. E então nós vamos colocando as culpas nas crianças, e às vezes os filhos já crescidos têm uma série de dificuldades de relacionamentos com seus pais, mas lá na frente, cheio de amargura, de forma pecaminosa, diz, se meu pai tivesse feito isso, se meu pai tivesse feito aquilo. E então já é homem feito, já é mulher feita, já conhece o Evangelho, mas fica colocando na conta deles o fato de não buscar a reconciliação com seus pais. Nós temos a tendência de, como filhos de Adão e Eva, temos a tendência de sempre colocar a culpa nos outros. Meus irmãos, antes de finalizarmos, nós vimos até aqui em resumo a história de Gênesis 3, ela lança luz sobre a natureza fundamental do pecado. É uma busca pela autonomia humana, um desejo de nos separarmos de Deus. As consequências do pecado também são demonstradas claramente, do mesmo modo que Gênesis 2 mostra a humanidade em nossos relacionamentos criados e não caídos. Também Gênesis 3 se concentra no colapso desses relacionamentos, após a revolta humana contra o Rei Divino. Nós humanos fomos criados para nos relacionar, mas o efeito do pecado é nos separar. Acima de tudo, a humanidade foi criada para desfrutar do relacionamento com Deus, mas o pecado de Adão e Eva os leva a fugir de Deus e ficar com medo dele, com vergonha, sozinhos. Adão culpa Eva, que por sua vez culpa a serpente, e tanto Adão quanto Eva tentam encobrir sua nudez. Isso é retirado do livro O Drama das Escrituras. O ponto, meus irmãos, é que nós caímos, entramos em derrocada, no abismo do pecado ali no Éden. Mas nós, ainda nesse texto, isso vai ficar mais claro na sequência, mas ainda nesse texto, nós já podemos ver demonstrações da graça de Deus em Cristo Jesus, que demonstram a sua misericórdia. Gênesis 9, por exemplo, demonstra que o Senhor Deus, ele chama o homem. Chamou o Senhor Deus ao homem. O verso 11, que eu não li anteriormente, mas lendo agora, diz: perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Perceba, Deus foi em direção ao homem. O Senhor Deus, ele
tem todo o conhecimento, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia que o homem tinha caído em pecados, mas o Senhor Deus vai naquele jardim, ele vai em direção ao homem, questiona, dá oportunidade para que o homem confesse o seu pecado. O Senhor Deus, ele vem a nós, ali no jardim, ele vem à humanidade ali no jardim. Diante do pecado, Deus poderia ter fulminado Adão e Eva naquele exato momento, mas perceba, querido, que por pura graça, ele foi até eles e confrontou a humanidade quanto ao seu pecado. E Deus veio até o nosso encontro, meus irmãos, no ápice da história, aquilo que Paulo chama de a plenitude do tempo. No ápice, o Senhor Deus, ele vem até a humanidade por meio do seu Filho, nascido de mulher, para nos resgatar, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Outrora escravos do pecado, outrora filhos da ira, agora somos filhos de Deus, porque ele veio a nós, não só no jardim, mas ele veio a nós, em Cristo Jesus, na plenitude do tempo. Deus inclusive enviou o seu Filho ao mundo, e num deserto, lembrando da tentação narrada ali em Mateus capítulo 4, num deserto, Cristo foi tentado por Satanás, na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. Mas ao contrário de Adão e Eva, que caíram ali, Adão, o nosso primeiro representante pactual, Cristo venceu naquele deserto. Adão no jardim cai, Cristo num deserto, ele resiste, ele vence. E hoje, queridos, nós vencemos em Cristo. Nós somos vitoriosos, estamos em lugares celestiais, como diz Paulo em Efésios, como que já assentados em lugares celestiais, por meio de Cristo Jesus. E eu peço que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5, para lermos a palavra do Senhor. Segundo aos Coríntios 5, versos 18, 19 e 21. Versos 18, 19 e 21. Em Cristo, amados, o próprio Deus, ele vem a nós e providencia a reconciliação do relacionamento que foi quebrado lá no Éden. Diz assim a palavra do Senhor: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos ler todos juntos, verso 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor Deus, ele vem a nós no jardim. O Senhor Deus, ele vem a nós por meio do seu Filho e nos reconcilia consigo mesmo. Mas saiba que só está reconciliado com Deus quem está em Cristo. Quem ainda está em Adão, ainda está em queda, ainda está em escravidão do pecado, ainda está em perdição. Nós vimos sobre a queda da humanidade, suas graves consequências sobre o nosso relacionamento com Deus. Mas em Cristo, o nosso relacionamento com Deus, que era de inimizade, ele torna-se intimidade e de livre acesso ao trono da graça. Nós vimos que a queda da humanidade e suas graves consequências sobre o nosso relacionamento com o próximo. Mas em Cristo, os nossos relacionamentos quebrados, eles podem ser reconciliados. Nós vimos sobre a queda da humanidade e suas graves consequências sobre a nossa própria natureza. Mas em Cristo, meus irmãos, a sua natureza é refeita, você é nova criatura, você não é mais escravo do pecado. Nós caímos no Éden, mas em Cristo nós esperamos a consumação de todas as coisas, quando não haverá mais pecado, e nós teremos novamente acesso à árvore da vida. Mas sobre isso vamos pensar melhor na próxima exposição. Oremos ao Senhor, veio do pastor Alfredo. Fiquemos de pé, irmãos. Ó Deus, para nós é de grande tristeza trazermos à memória este momento em que estávamos em nossos pais,
E ali, meu Senhor, nós nos rebelamos contra Ti, vendo as consequências de todo este processo até hoje, vendo a subversão, ó Deus, do diabo, que não procurou Adão, que era o líder, mas procurou a mulher. Vemos, ó Deus, a mentira contra a Tua palavra, vemos a distorção da Tua palavra e vemos, ó Deus, a contrariedade da Tua palavra, que leva, Senhor, a humanidade para o pecado, pela concupiscência da carne, dos olhos e pelo desejo, ó Deus, soberbo de ser igual a Ti. Ao olharmos para a humanidade, Senhor, percebemos que todos os males contidos nela é porque esta humanidade deseja ser Deus, deseja ser glorificada. Por isso nós rogamos, ó Pai, para que diante desta palavra, cada vez mais diminuamos-nos a nós mesmos diante de Ti. Consideremos o fato, meu Senhor, de que somos nada, de que em nós mesmos não valemos nada. Nossas atitudes e justiça são como trapos imundos diante do Senhor. Somos como porcos em meio à lama, trazendo sobre nós a morte por causa do pecado. Para que reconheçamos, ó Deus, o que significa pecar diante de Ti. E ao mesmo tempo, valorizar aquele que nos concede honra, aquele que nos concede graça, aquele que nos concede propósito para viver, aquele que nos qualifica, aquele que nos glorifica, aquele que nos concede valor, meu Senhor, Cristo Jesus. E que tenhamos, ó Deus, este entendimento, porque quando escravos do pecado nos rebelamos, ó Deus, contra o Senhor, desejando ser igual a Ti e nos rebelando por causa do pecado, mas em Cristo nós sabemos que estamos em plena comunhão contigo. Por isso, aquele santuário foi restabelecido, meu Senhor, quando o véu se rasgou, quando os querubins ali bordados, ó Deus, foram despedaçados com a morte de Teu Filho, e retornamos à comunhão contigo, entrando ousadamente, ó Deus, na Tua presença, pelo novo e vivo caminho que é Cristo. Dá-nos, ó Deus, esta percepção. Não queremos, ó Deus, viver um evangelho, entre aspas, que glorifica por si mesmo o homem, que afaga o seu coração. Não é isto, meu Senhor. Mas queremos reconhecer o que somos, reconhecer quem Cristo é e o que Ele faz na nossa vida. Que ao longo desta semana, ó Deus, meditemos sobre esta palavra, sobre o que é o pecado e ao mesmo tempo o que é a obra graciosa de Cristo Jesus. Mas esta obra, ela não veio gratuitamente, mas foi necessário que o Deus Todo-Poderoso se esvaziasse da sua glória, se tornasse um ser humano mortal, fosse triturado, fosse moído pelos nossos pecados, morrendo numa cruz. E assim, ó Deus, morrendo, foi sepultado e ressuscitou, e por toda a eternidade, o Deus glorioso que se esvaziou da sua glória, está, em certa medida, preso a um corpo humano. Ó Senhor, dá-nos esta percepção e que façamos como João Batista. Importa que nós diminuamos muito, meu Senhor, muito, para que Cristo cresça. Por isso, dá-nos essa percepção ao longo desta semana. E agora que a graça do Senhor Jesus,
o amor de Deus Pai e toda a obra do Espírito Santo esteja sobre mim, sobre o presbítero José, sobre todos os que aqui se reúnem e sobre toda a igreja de Cristo ao redor da terra que hoje se reúne para cultuar ao santo nome de Deus, até que Cristo venha. Por isso nós afirmamos: Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.